Pronto. Olá a todos, boa tarde, feliz sábado a todos. Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que nos acompanham de casa, pela internet, os que estão aqui na igreja. Nós vamos estudar então mais uma crença fundamental da Bíblia Sagrada, tal como encontramos no livro Nisto Cremos. Hoje, excepcionalmente, devido a uma enorme correria, eu não trouxe o livro, não tem problema, a gente vai estudar o tema de acordo com o que a gente lembra do tema aqui. O tema é a ordenança do Novo Testamento da Santa Ceia e do Lava-Pés. Tudo bem? Nós vamos estudar isso. Santa Ceia e Lava-Pés. Beleza? Então vamos à Bíblia Sagrada. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Acho que é capítulo 10 ou 11. Deixa eu ver. É 10. Hebreus 10. Nós vamos ver aqui em Hebreus 10 duas palavras que estão vinculadas com a Santa Ceia e o Lava-Pés. Normalmente o Lava-Pés é uma cerimônia que acontece antes. Na verdade, Santa Ceia, no caso, a Santa Ceia seria a participação da comunidade da fé no pão e no suco de uva. E o Lava-Pés é uma outra cerimônia, faz parte do conjunto de cerimônias ali do Novo Testamento que são praticadas pelos cristãos em geral. Não me lembro se tem algum cristão que não pratica Santa Ceia. Talvez chamando-a de missa, coisa assim, ou Ceia do Senhor. Alguns cristãos não participam do Lava-Pés, mas o Santa Ceia eles participam. Suco de uva e o pão normal. E tem duas palavras que têm vínculo com isso. Queria que vocês entendessem essa relação. Hebreus 10, do verso 1 em diante, nós veremos muitas vezes as palavras sacrifício e oferenda. Ou, pode ter outras versões que dizem assim, sacrifício e oferta. Queria que vocês prestassem atenção nisso, tudo bem? Vamos lá. Capítulo 10 de Hebreus, verso 1 diz assim: a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que chegam ao culto. Então a lei, o verso diz que ela tem a sombra dos bens futuros, mas não a imagem real. Aí fala dos sacrifícios, apresentados de ano em ano. Mas aqui a ideia da gente pegar agora no começo, o que a gente deve pegar agora no começo? Tem muita coisa aqui, esse verso tem muito material aqui para explorar, mas eu não vou me demorar. Mas o material fundamental aqui é entender que a lei tem a sombra dos bens futuros é porque o Antigo Testamento anunciava algo por vir, que era Jesus. Então o Antigo Testamento é como se fosse uma promessa, que espera cumprimento. E o Novo Testamento é o cumprimento daquela promessa. O Novo Testamento em Cristo Jesus. Então é uma promessa. Vamos usar a Bíblia aqui como ilustração. Então aqui eu tenho o Antigo Testamento, né? O Antigo, aqui está escrito, Antigo Testamento e o Novo. Essa aqui é a divisão da minha Bíblia, né? De Antigo e Novo Testamento. O Antigo é a promessa. O Novo é o cumprimento da promessa. O Antigo é uma moldura. E aqui é um quadro que se encaixa na moldura. Um encaixa no outro perfeitamente, cada um na sua função. E o Antigo Testamento, ele não tinha a lei, né, como se a lei é o Antigo Testamento. Ele não tinha a imagem exata das coisas, mas ele tinha a sombra dos bens futuros. Esses são os bens futuros. Tudo bem? O que acontece no Novo Testamento. O cumprimento da promessa. Então, a lei, ela continha a sombra dos bens futuros. E ela dizia que as pessoas tinham que apresentar oferta lá em sacrifícios, né, de ano em ano. Sacrifício de ano em ano. Só que esses sacrifícios apresentados de ano em ano não aperfeiçoam nunca aqueles que prestam o culto. Então quem presta o culto no Antigo Testamento não é aperfeiçoado. Não é. Porque Jesus não morreu ainda. São animais que eram mortos, prefigurando a vida de Cristo, anunciando simbolicamente como seria uma vítima inocente no futuro, que seria o nosso Salvador. Então em Hebreus 11, verso 10, esses sacrifícios eles são ineficazes. Os sacrifícios do Antigo Testamento, de morte de animais e tal, são ineficazes. Eles não dão conta de nos santificar, nos consagrar. Verso 2, vamos lá, Hebreus 10, 2.
Doutra sorte, quer dizer, se fosse o contrário, se o sacrifício aperfeiçoasse, não seriam deixados ser oferecidos. Por que ele está falando isso? Porque se aquele sacrifício de animais, que prefiguravam a vinda de Cristo, eles, de outra sorte, eles aperfeiçoassem os que prestam culto a Deus, eles tinham que continuar sendo praticados até hoje, a morte de animais. Porque eles dão conta de resolver o problema. Mas eles deixaram de ser praticados, porque eles não têm eficácia. Então, quando Paulo escreve essa carta, ele já escreve com o sacrifício de animais já não servindo mais, pelo menos aos que creem em Jesus. Os judeus continuavam praticando, tá? Porque para eles não tinha, Jesus não era Salvador. Mas para quem entendeu que a realidade, os bens futuros, tinham chegado em Cristo, o sacrifício de animal não tinha mais significado nenhum. Quer dizer, não tinham mais eficácia, significado tinha, porque apontava para Jesus, certo? Vamos lá, verso 2. Então, de outra sorte, não teriam deixado de ser oferecidos, pois, tendo sido uma vez purificados os que prestam o culto, se aqueles sacrifícios purificassem, né, nunca mais teriam consciência do pecado. Só que eles pecavam, apresentavam oferta e continuavam tendo consciência do pecado uma outra vez e uma outra vez e uma outra vez. Verso seguinte, verso 3. Mas nesses sacrifícios, deixa eu ver se eu pego uma palavra aqui antes aqui, isso. Mas nesses sacrifícios, cada ano se faz recordação de pecados. Porque todo ano se oferece, então você faz recordação de todos os sacrifícios que você já fez na sua vida. Os de animais, né? Verso 4. Porque é impossível que sangue de touros e de bodes tire os pecados. Então, o sangue dos animais que morriam no Antigo Testamento, eles não tiravam o pecado efetivamente diante de Deus. Não eliminavam a culpa do homem perante Deus. Mas eles ligavam a mente do adorador, na fé, a um futuro sacrifício. Vou exemplificar isso. Vamos imaginar que eu cometi pecado, estou no Antigo Testamento, no tempo do profeta Elias. Então eu vou me aproximar do sacerdote e vou dizer assim, eu cometi um pecado e eu preciso apresentar minha oferta. Eu sou pobre, só posso trazer uma pombinha. Pode ser? Ele, tudo bem. Ele vai ver a pombinha que eu estou trazendo, vai ver se ela é pura, se ela não é doente, se ela não tem defeito. Se está tudo bem, o que ele vai fazer? Eu vou confessar o meu pecado em cima da pombinha. Então eu vou pegar a minha mão direita, vou colocar sobre a cabeça da pombinha e vou ficar com a faca na outra mão. Sim. Aí eu confesso minha culpa para aquele animal inocente. O pecado era cerimonialmente transmitido para ela, transferido para aquela vítima. E aí, depois de transferir o pecado, eu degolava ela. Aí ela derramava sangue, entre outras palavras. Inocentemente, porque ela tinha culpa? Não. Então matava ela derramava sangue, e aquele sangue era derramado junto com um jarro de água, num vaso. Então o sangue da pombinha caía, e um jarro de água ia caindo assim, junto. O sangue dela e a água do jarro. E aí o pecador, ele lavava, a pomba, ela era mergulhada lá, 1 ou 2 vezes, e aquela água era aspergida em cima do pecador. E ele era purificado do seu pecado, cerimonialmente. Não efetivamente, era só no cerimônia de purificação. Mas não tirava o pecado de verdade, porque para diante de Deus continua o pecado lá. Mas naquela hora em que o pecador faz isso, a morte da ovelha, no caso não era a ovelha, a pombinha, ele entendia que o inocente estava morrendo pelo culpado. Eu sou culpado. Ela é inocente, mas ela que está morrendo. Então ele, pela fé, ele imaginava a vinda de um Messias futuro que morreria pelos pecados. Essa era a ideia da cerimônia. A cerimônia era uma espécie de uma aula didática, simbólica, sobre o futuro sacrifício de Cristo. Por isso que as pessoas matavam os animais. A morte de animal nunca aperfeiçoou ninguém que prestou culto. O texto diz assim no verso 4, que a gente acabou de ler, Hebreus 10, 4, porque é impossível que sangue de touros e de bodes tire os pecados. Não tira. Aí nós vamos seguir, verso 5. Pelo que, ao entrar no mundo, se alguém está entrando no mundo é porque não é do mundo, certo? Quem está entrando no mundo? Estava fora, né? Fora do mundo? Tem alguém de fora do planeta Terra, está vindo para cá. É Jesus, correto? Ao entrar no mundo,
diz: sacrifício e oferta não quiseste. Está dizendo assim, Deus não se contenta, não satisfaz a justiça divina o sacrifício de animais e as oferendas. O que eram as oferendas? Era o azeite, os 2/3 de cevada de uma plantação, de trigo. Eram ofertas, oferendas. E tinha o sacrifício de animal. Então tinham duas coisas. Então, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Ou seja, quem que entrou no mundo e o corpo foi preparado para ele? Jesus. O corpo foi preparado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, gerou a humanidade do Filho de Deus, onde Deus existiu. Deus, ele se fez homem. Ele assumiu o corpo humano. E o corpo humano de Cristo teve começo. Não existia o corpo humano de Cristo. Ele sempre existiu como Deus. Mas foi gerado um corpo humano para ele integrar aquele corpo a ele. A partir daquele momento, ele é o Deus homem. Não é só Deus, ele é Deus homem. E ele nunca mais vai deixar de ser. Ele é Deus homem. E ele nunca mais vai deixar de ser. Porque a humanidade de Cristo vai sempre estar com ele. Sempre, nunca vai deixar ele. Aí diz o verso. Então, sacrifício de oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Verso 6, você pode ler, Lucas? O Lucas de cá, depois o Lucas de lá. 6. Não te deleitaste em holocaustos e oblações pelo pecado. Isso. Deus não se deleitou em holocausto. Holocausto é quando você mata o animal, né? E oblações são purificações por água. Não se deleitar. Não, o Deus não se deleitou com isso. Agora vamos lá, verso 7. Então, você pode ler, Paulo? Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Qual vontade de Deus que não foi feita no Antigo Testamento e que Cristo veio para fazer? Ele veio para garantir que a justiça de Deus fosse satisfeita num sacrifício e numa oferenda. Só que o sacrifício e oferenda de animais não dá, então tem que ver a de Cristo. Cristo se fez homem, assumiu o corpo me preparaste, veio para cá para lhe apresentar sacrifício e oferenda. Sacrifício e oferenda. Oferenda é vida. Sacrifício é morte. Oferenda é pão. Sacrifício é vinho. Sangue. Santa Ceia, o que tem na Santa Ceia? O pão e o vinho, suco de uva. O pão é oferenda. O suco de uva é sacrifício. O pão refere-se à vida humana de Cristo. O vinho refere-se à entrega do sangue dele na cruz do Calvário por nós. A oferenda é a entrega da vida dele, da vida do corpo humano, para o maltrato. Não só passiva como ativamente. Como seria passivamente? Quando Cristo se entrega como se fosse uma ovelha para o matadouro, para os homens matarem ele. Como seria a entrega da oferenda ativa de Cristo? Ativa, corpo ativo de Cristo. Significa que ele obedeceu perfeitamente do nascimento até a morte. E essa obediência que ele apresentou, ou ele conseguiu pela sua santificação, ele oferece-nos. Ele dá de oferenda. Em nosso lugar, porque a nossa vida não é 100%, a dele é. Então ele oferece para substituir a minha vida. A minha vida não serve. Para eu ser salvo, não. Vamos lá, o que diz? Vamos lá, o verso 8 agora. 8, né? Lucas de cá. Lucas de lá, aliás. Muito bem, vamos lá. Depois de dizer, como acima, né? Sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado. Nem com isto te deleitaste. Coisas que se oferecem segundo a lei. Entre parênteses, né? Essa última parte. Isso. Agora o 9, Mateus. Vamos estar engolindo a água ainda, vai lá. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Isso é importante. O que ele remove? Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Qual que era o primeiro? O primeiro, o sistema de sacrifícios e oferendas de animais. O segundo é o dele mesmo. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro, que era a prefiguração dos bens futuros, era a sombra dos bens futuros. Lembra do verso 1? A lei tendo a sombra dos bens futuros, mas não a imagem exata das coisas. Lembra?
Não podia aperfeiçoar os que prestam culto. Agora veio alguém que é a imagem exata das coisas. Não é o símbolo. Então, os sacrifícios do Antigo Testamento eram só a imagem, a sombra do que viria. Agora veio aquele que vai morrer por nós. Aquele que vai oferecer a vida como oferenda. A imagem exata das coisas veio. O próprio Deus veio em carne. Aí diz o verso 9 ou 10 agora, né? Deixa eu ver aqui, Hebreus 10. Então, por favor, irmã Ilma. O 10, né? Capítulo 10, verso 10, isso. Nessa vontade é que tenhamos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ele ofereceu o seu corpo. Depois ele oferece o seu sangue. Corpo, pão. Sangue, vinho. Corpo, oferenda, oferece. Morte dele, sacrifício. Oferenda, sacrifício. O corpo tem a ver com a vida perfeita de obediência de Cristo, que ele fez tudo aquilo por nós. O sangue tem a ver com a entrega do sangue, da vida dele, quando ele derramou sua vida na cruz do Calvário. O sangue saiu, ele morreu, e ali ele estava dando a vida dele por nós. Sacrifício e oferenda, os dois. Aí, vejamos o que diz o verso seguinte, verso 11. A leitura, você pode ler? Acorda, Gabriele. Que trem é esse, moça? Não dorme, não? Dia após dia, todo sacerdote É isso mesmo, todo sacerdote. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se para exercer seus deveres religiosos e repetidamente oferecer os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover pecados. Porque esses sacerdotes que ofereciam eram pecadores. Os sacrifícios não eram de próprio Cristo, mas animais. Você pode ler, irmã Maria? É só falar. Fica tranquilo, é só falar aqui pro gravo. Vai no 12. Mas estes, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, estes sentado para sempre destra de Deus. Isso, mas esse mas está fazendo conjunção adversativa, é isso, né? Falando assim, mas este, não como aqueles. Né? O verso que a Gabi ela leu ali, desculpa o jeito de falar, né? Todo sacerdote apresenta dia a dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Ele está falando do antigo sistema sacrificial, certo? Dos animais. Simbolizavam a vinda futura de Cristo. Então eles eram a sombra de bens futuros. E os bens futuros são a imagem exata das coisas. A sombra não tinha imagem exata, aí chegou Jesus. Agora sim, a imagem exata das coisas. Aqueles sacrifícios nunca podem tirar os pecados. Mas este, diz a irmã Maria, ela diz assim, ela leu assim, mas este, havendo oferecido, oferenda, o corpo, para sempre, um único sacrifício, oferecendo o corpo, e agora um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra da majestade. Quem que se assentou à destra da majestade? Jesus. Jesus, ele veio como homem, foi preparado um corpo humano para ele viveu a vida de perfeita obediência, ele morreu passivamente na cruz do Calvário. Ele viveu ativamente a vida de perfeita obediência. E ele oferece a perfeita obediência dele, oferenda, e ele sacrifica a sua vida por nós, derramando sangue. Então é oferenda e sacrifício, corpo e sangue, pão e vinho. Quando a gente está comendo a Santa Ceia, a gente está participando da vida de Cristo e da morte dele. E, quando a gente participa, a gente está anunciando que ele vem. Por quê? Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 26, lá nos versículos que falam sobre a última Santa Ceia de Cristo, tem uma promessa que Cristo... Vocês já tomaram suco de uva? Puro, suco de uva. Puro, 100%. Sim, não, sem conservante. Pisou, colheu, bora. Eu já tomei esse trem. Então, vou falar uma coisa para vocês. É uma delícia tomar suco de uva.
E se eu pudesse, eu comprava suco super bom toda semana, né? Não, isso eu não posso, não tem como, mas eu queria comprar. Quando eu podia, teve um tempo que eu pude comprar, eu comprava todo mês 1 ou 2 galões. E ele, aberto o galão, ele fica uma semana, ainda dá pra usar, uma semana. Então, quinto dia, quarto, quinto dia. Se você manter dentro da geladeira. Se ele estiver fora, em pouco tempo ele já não serve mais. 2, 3 dias, 4 dias já não serve mais. Então você tem que abrir o galão, eu comprava de 5 litros, tá? Galão de plástico, 5 litros. Aí eu abria ele e ia usando todo dia. Eu tomava suco de uva que parecia um bebê, parecia um bezerro desmamado. Assim, perdi a minha mãe, aí eu caía, bebia o suco de uva como nunca. Eu não posso fazer isso, a gente não pode fazer isso direto, porque é muito caro, né? Agora, imagina quem gosta de beber o suco de uva, que nem eu, prometer nunca mais tomar. Olha o que Jesus falou aqui na Santa Ceia, Mateus capítulo 26, verso 26. 26 e 26 de Mateus, tá bom? Já acharam? Amém. O Lucas de cá pode ler? Vai lá, Lucas de cá, só para eu tomar água, dá tempo de eu tomar água. Bora lá. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou. O partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Interessante que ele está falando que o pão é o corpo dele. Mas, pergunta, literalmente o pão era o corpo? Não, não era literalmente. Jesus não estava dando carne, estava dando corpo. Ou melhor, estava dando pão, né? O pão, não a carne. Se ele falou que o pão é o corpo, ele estava dizendo, o pão simboliza meu corpo, é a referência do meu corpo. E depois ele vai falar que o suco de uva, o vinho, é símbolo do meu sangue, né? Ele vai falar nos versos seguintes. Eu vou pedir para vocês seguirem então o verso 27. Você pode ler, Paulo? A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Dizendo, bebei ele todos, exatamente. Então assim, tomou o cálice, deu graças, disse, bebei dele todos. Aí verso 28, Lucas de lá. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então o suco, ele diz, isto é o meu sangue. Bom, não era de verdade, literalmente, era simbolicamente falando. Porque Jesus não derramou o sangue dele no copo, né? Não era o sangue de verdade, era o suco de uva. Mas quando ele diz, é o meu sangue, quer dizer, representa o meu sangue. Que é o sangue da nova aliança. Por que sangue da nova aliança? Porque a antiga aliança era firmada com sangue de animais. Só por isso. O sangue da antiga aliança. O que firmava a aliança de Israel com Deus? O sangue de animais. Quando Israel fez uma aliança com Deus, foi Moisés que estava à frente. Moisés, ele degolou um animal, um cordeiro, um cabrito, coisa assim. Ele degolou, um animal puro, claro, de sacrifício. E ele selou a aliança feita entre Israel e Deus com o derramamento de sangue daquele animal. Então, a aliança, ela era firmada, ela era sacramentada por meio de um sacrifício. A nova aliança também, só que não com o sangue de bodes e touros. Porque eles não podem aperfeiçoar aqueles que prestam culto, eles não podem tirar os pecados. Tem que ser um sacrifício ou sangue de alguém que tenha eficácia, ele tenha poder, capacidade para tirar os pecados do mundo. Esse é Jesus. Pode fazer uma pergunta? Pronto, só se for agora. Samuel, a gente viu lá em Hebreus, a gente estava estudando o livro de Hebreus. Sim. Lá deixou bem claro que o sangue de animal ele não era suficiente para fazer a purificação do pecado ali, a libertação da culpa, né? Uhum. Por que existe então a confusão? Assim, olha, quando fala de antiga aliança, alguns já descredibilizam todo o Antigo Testamento, aí, como se o Antigo Testamento fosse um inimigo dos cristãos depois da era de Cristo. Sim. Aí fala a nova aliança, parece que anula tudo que existia no Antigo Testamento. Verdade. O que a gente podemos falar para as pessoas que é isso que o texto acabou de falar? Era por causa que a antiga aliança era por meio de sangue de animal, que não era suficiente para fazer. E agora é um que é suficiente. E é bem claro o texto bíblico. O que nós podemos falar para as pessoas? Então, a diferença entre a antiga e a aliança e a nova aliança não é a lei de lá e a lei de cá, porque é a mesma lei.
A diferença é que a antiga aliança, ela era passageira, firmada com sangue de animais. A atual aliança, que é firmada com sangue mais precioso, como de cordeiro sem mácula, do próprio Jesus, o Filho de Deus, essa é eterna. Essa aliança, ela não é passageira, ela é a imagem real das coisas. Ela é aquilo que Deus prometeu que ia acontecer. No Antigo Testamento, aqueles sacrifícios de animais, tinha finalidade didática. Assim, quando eu pecar, eu vou matar um inocente. Cada vez que eu pecava e matava um inocente, eu pensava, poxa, por que o inocente está morrendo por mim? Vai ver que só tem salvação quando o inocente morre pelo culpado, né? Era para a pessoa assimilar aquela ideia de que o Messias vindouro, que viria futuramente, ele seria um inocente, mas ele morreria acumulando os pecados do mundo todo sobre si. Então, antiga aliança e nova aliança, a diferença básica, na antiga aliança, esses rituais continuavam. Na nova aliança, não, Cristo morreu uma vez por todas. Agora a gente vai abrir a Bíblia só para vocês verem. Antes de a gente abrir, outra passagem, vamos terminar aqui o verso 29. Eu digo-vos que, desta hora em diante, Mateus 26, 29, tá? Não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo, convosco, no reino de meu Pai. Ele está dizendo, eu não vou beber mais. Suco de uva eu não bebo mais. Jesus está falando, eu não beberei. Eu só vou beber de novo quando vocês estiverem comigo. Olha que legal. Eu não vou beber mais suco de uva. Daquele dia em diante, Jesus não ia tomar mais. Ele só vai voltar a tomar suco de uva de novo quando a gente estiver junto. Quando a gente estiver junto. Imagina como é. Eu amo suco de uva. E eu falar assim, eu não vou tomar mais? É duro pra mim. É duro pra mim. Mas falar assim, eu não vou tomar mais até vocês estarem comigo. Já pensou o capricho, o amor de Jesus? Agora, abram suas Bíblias para vocês verem como é diferente a antiga e nova aliança no sangue de Cristo. Isso é o estudo da lava-pés? Não. Isso é o estudo da Santa Ceia? Sim, da Santa Ceia. Mas também é um estudo da velha e antiga aliança, como você pôde puxar a pergunta e eu já vinha falando sobre as duas, né? Vamos para Hebreus capítulo 9, verso 27. Nós estávamos no capítulo 10, né? Nós vamos para o 9. Verso 28. Bora. Mateus, por favor. Quer que meu 27 para dar algum tempo? Pode ser. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Isso é legal, hein? Olha lá. Porque aos homens, verso 27, está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Verso 27. Verso 28. Isso daí do 27, ele meio que já tira essa possibilidade de você morrer e ficar voltando. Reencarnar, exatamente. Aos homens está ordenado morrer quantas vezes? Uma. Acabou. Morreu, acabou. Não tem reencarnação, voltar, não, porque o espírito dele estava perturbado, nasceu de novo para poder sofrer uns bocados, para poder um dia ele entrar no nirvana. Não tem isso. Não tem isso. Aí o verso 28. Assim também Cristo, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, com Cristo também. Ele morreu uma só vez. Está escrito assim, assim também Cristo, oferecendo-se, oferta, lembra disso, oferta, uma só vez, para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, segunda vinda, tá? Sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Esse finalzinho do verso 28, guarda isso na cabeça aqui para vocês, guarda isso na cabeça. Verso 28, Hebreus 9, 28. Finalzinho, cobra de mim. Eu não vou me entrar nele agora, só depois, tá bom? Só depois. Aí o pessoal que assiste de casa não vai ter, só quem vem aqui. Entendeu? É para vocês virem aqui, poxa. Né? Vamos lá. Presta atenção agora. Então, só a gente morre uma vez só, certo? Vindo depois disso o juízo. Cristo morreu uma vez só. Isso significa que as mortes que eram feitas de ano em ano, repetidamente, na antiga aliança, eram necessárias porque elas não eram suficientes. Então tinha que ir todo ano. Dessa nova aliança, uma morte uma vez por todas. Fala que Cristo entregou-se uma vez por todas para levar o pecado de muitos. Isso significa que a morte de Cristo uma vez só já deu.
Aí, onde entra o problema? Por exemplo, nós estamos aqui na internet, estamos na igreja do Bonifácio, mas via internet isso vai ser postado, né, publicado no YouTube, né, para todos verem. O que acontece? Na igreja católica, a Santa Ceia, eles chamam de missa. E na missa católica, o pão, ele não simboliza o corpo de Cristo. O pão se transforma no corpo. Eles chamam de transubstanciação. Ele realmente é uma bolacha, um pãozinho sem fermento, que o padre quebra e ele dá na boca dos seus membros. Ele mesmo coloca. Daí ele coloca e aquele pão se transforma no corpo de Cristo e o crente come literalmente a carne de Jesus. É assim que eles entendem. Não é simbólico, é literal para os católicos. Só que se esse pão for literal, quando o crente está mordendo, ele está mordendo o corpo de Cristo. E quando ele tomar o suco de uva se transforma em sangue. O sangue de Jesus, para o católico, se transforma. E literalmente Jesus está derramando sangue de novo. Pergunta, Jesus morreu uma ou toda vez que aconteceu uma missa? Vamos em Hebreus 8, 9, verso 28. Jesus morreu uma vez por todas ou ele morreu toda vez que aconteceu a missa? Então não tem sentido de o pão virar o corpo e o suco virar o sangue. Porque o pão é simbólico, não é o corpo de Jesus, literalmente. E o suco de uva não é o sangue literal de Jesus, mas é o símbolo do sangue derramado na cruz. Então a transubstanciação da Igreja Católica é uma heresia, é uma maldade teológica, uma perversão doutrinária, que faz com que cada vez que acontece a missa, Cristo é morto novamente, literalmente morto. Cristo é morto a cada missa que acontece na Igreja Católica, literalmente morto. E digo, para eles, na cabeça deles, claro que ele não é literalmente morto, de jeito nenhum, mas na cabeça deles, Cristo está sendo morto. Mas a Bíblia fala que ele foi morto uma vez só. Ou a Bíblia está certa, que diz que Jesus morreu uma vez só, por todas, ou a Igreja Católica está certa, que Cristo morre em toda a missa. Entende? Então, entender o tema da lava-pés, ou melhor, da Santa Ceia, depois do lava-pés, então, entender o tema da Santa Ceia significa entender o tema da salvação. Tem tudo a ver com a salvação. Porque o símbolo do corpo de Cristo é a vida dele dada ativamente por nós, a obediência dele por nós. Enquanto que o sacrifício é ele se entregando na morte por nós, derramando sangue por nós. O corpo para ser esmagado no sofrimento do dia a dia e a vida derramando do sangue na cruz do Calvário por nós. Qual que é o objetivo dos dois? O objetivo dos dois, vida e morte de Jesus. Vamos lá. Sacrifício de Cristo. Vamos para 1 Pedro, se é 1 ou 2 Pedro, deixa eu ver aqui, 1 Pedro, capítulo 1, isso aqui já é texto macetado nessa classe, tá bom? Tem nada de novo aqui não, já li isso aqui várias vezes aqui, nessa série eu já li, beleza? Então é texto macetado isso aqui, já é coisa que a gente já passou. Então, 1 Pedro 1, verso 18 a 20. Falando sobre o sacrifício de Cristo. Vamos lá? Sacrifício. Não é a oferenda, tá? Oferenda e sacrifício. Não é a vida, agora é a morte, tá? Eu vou falar da morte de Cristo. 1 Pedro 1, verso 18 a 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual, por tradição, recebeste de vossos pais. O que era o resgate? Para um pouquinho. O que era o resgate? O resgate era o seguinte, deixa eu explicar para vocês, resgate no Antigo Testamento. Na verdade, eu vou explicar para alguns. A maioria aqui já sabe o que é. O que acontece? No Antigo Testamento, quando alguém tinha uma dívida e não podia pagar, fazia o quê? Se a pessoa tinha uma dívida e não conseguia pagar, vocês se lembram? Quem tinha uma dívida e não podia pagar, ele tinha que virar escravo do outro. Ele virava escravo do outro até pagar a dívida. Era uma escravidão com base moral, com base legal, a base era legal, era justa. Você deve 1.000, vai viver só para o cara que você está devendo agora, seu credor, até você pagar ele. Passou uma semana, 2 de trabalho, cumpriu aqueles 1.000 que você devia e não pagou? Pagou, já era, você está livre de novo.
Isso é obrigatório. Isso é legal, isso Deus autorizou. Escravidão por dívida é justo. Não é escravidão do tipo, vou te chicotear, vou arrancar sua pele, vou marcar sua pele com ferro quente. Não é isso. É você trabalhar para pagar a dívida. Você está preso agora, está amarrado com a pessoa que você está devendo. Vai pagar, pagou, pronto, está livre. Isso aí não era coisa dos homens. Deus não queria escravidão, mas ele queria que cada um que deve, que pague. Deve, paga, ué. Ah, mas eu devo. Não. Paga então. Dá um jeito, parcela, mas paga, tem que pagar. E o jeito de Deus era, vai lá, trabalha para aquele cara até você pagar a sua dívida. Aí você fica trabalhando até pagar, já era. Acabou. Não tem maldade aqui. Não tem discriminação racial de nenhum tipo. Aqui é o seguinte, você deve e paga. Deus estava falando da cor da pele? Não. Da etnia? Não. Ele está falando, se você deve, não pagou, vai ter que trabalhar para ele agora, até pagar. Então o resgate era quando eu devia, não conseguia pagar, e eu me tornava escravo. Aí, a dívida era enorme. O que acontecia? Um irmão, ou um membro da minha família, próximo, ele podia resgatar essa dívida. O que ele fazia? Eu entrei na escravidão por dívida, devido à dívida de X, digamos, 10 mil reais, não pude pagar. O que um familiar meu podia fazer? Chega lá, dá os 10 mil reais, isso, dá os 10 mil reais, saldou a dívida e me liberava, entenderam? Pagou. Então, quando Pedro fala assim, ó, vamos lá, voltando, Pedro, quando Pedro fala assim, ó, sabendo que não fostes resgatados com coisas corruptíveis como ouro ou prata, ele está dizendo assim, nós tivemos a nossa dívida paga. Alguém pagou nossa dívida. O que pagou nossa dívida? Vamos ver. Aí diz assim, ó, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados, quer dizer, alguém pagou pela sua dívida, da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes de vossos pais. Ora, não foi ouro e prata, o verso 18 diz por que a gente foi resgatado? Não. Vamos para o 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula ou mancha. Então, é o sangue de Jesus que é a moeda que vale para resgatar da nossa dívida de pecado. Quando Jesus derramou o sangue, ele estava pagando o preço do pecado de cada ser humano que existiu nesse mundo. Então, o sangue, o sacrifício, paga pela dívida. E a vida, a oferenda? E a vida? Vamos ver isso agora? Abram sua Bíblia em João capítulo 17, verso 19. João 17, verso 19. Então, se o sacrifício de Cristo, ele é um pagamento pela nossa dívida, não com ouro, prata ou coisas corruptíveis. Se fosse hoje, talvez, Pedro usasse os termos assim, não foi com libra esterlina, não foi com euro ou dólar, com moedas fiduciárias, que nós somos salvos, resgatados do nosso pecado, nossa dívida de pecado, mas com o precioso sangue de Jesus, como de cordeiro sem mácula. Então o sangue de Jesus é o pagamento, é a moeda que vale como pagamento da nossa dívida lá no céu, no tribunal de Deus. O sangue de Jesus. Aí vamos para o verso 20. Desculpa. Nós estamos em João 17, 19, né? É isso, né? Para a gente ver a questão de oferenda. Note bem. João 17, verso 19 está escrito. Com quem está a leitura? Pode ler agora? Quem é a irmã Wilma? Pode ler agora? Pode ler, irmã, por favor. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Isso, então Jesus, ele ofereceu, ele falou assim, ó, e eles, diz o verso, a favor deles me santifico a mim mesmo. É a favor deles que eu me santifico. Como você se santifica? Não é quando você se obedece? Você se consagra para o serviço de Deus? Santificar-se é separar-se do comum para o sagrado. Santificar-se é isso, você se guardar do que é mal, do que é profano para as coisas sagradas. Então Jesus, ele se guardava do mal para as coisas sagradas. Mas eu pergunto, essa oferta dele, essa entrega dele para Deus, de entregar a sua vida para ser consagrada, era para ele mesmo ou era para os outros? Olha lá, no comecinho do verso 19. A favor deles me santifico. Ou seja, a santificação de Jesus não era para si, era por eles. Ele guardava a lei para a gente,
não para ele. É a favor de vocês. Eu vou dizer como se eu fosse, tá? Não, Deus me livre, não? Só ilustrando. É a favor de vocês que eu me santifico. Eu guardo a lei, mas é para vocês, não para mim. É disso que está falando. Ou seja, a vida de consagração de Cristo é a oferenda. Representa o corpo de Cristo. Vejamos o que está. Outro exemplo de oferenda aqui. Mais claro agora, Romanos 5, verso 19. Romanos 5, 19. Oferenda e sacrifício. Fantástico isso aqui, viu? Oferenda. Romanos 5, verso 19. Todos acharam? Está escrito, pois, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Quem é esse um só homem? Quem é esse um só? Adão. Exatamente, Lucas. Assim, pela obediência de um, quem é esse um? Jesus. Muitos serão feitos justos. Nós, eu e você, vocês que estão em casa e creem em Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida, quando você crê nele como Senhor da sua vida, que ele viveu por você, ele lança a teu crédito no tribunal celestial tudo que Jesus fez em vida, consagrando a sua vida a favor deles, me santifico, para que a vida santa de Jesus revista a minha vida falível de consagração, a minha vida falha, minhas faltas, meus pecados. Eu sou aceito diante de Deus porque eu sou revestido da justiça, da vida justa de Cristo. Isso é oferenda, corpo e sangue. Oferenda, corpo, sangue, sacrifício. Isso está na Santa Ceia. Só que quando você entende isso, Santa Ceia, que um representa aquilo, representa o outro, vamos ver isso também provado lá em 1 Coríntios, capítulo 11, se não me engano. Primeira carta aos Coríntios, vendo a Santa Ceia aí, novamente, agora Paulo explicando, né, a ceia do Senhor. Vamos lá? A gente tem algumas lições para aprender aqui também. 1 Coríntios, capítulo 11, versos, nós leremos do verso 23 em diante, tá bom? 23 em diante. Vamos lá? Rapidinho. Você pode ler, Gabi? Isso. Pode ler o verso 23, aí vai o verso a verso, tá bom? Vamos lá. 23a. Você lê o verso 23, aí depois a gente vai pulando a leitura. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. O que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão. Isso, agora irmã Maria. Verso 24. Primeira carta. Capítulo 11 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira, tá? Verso 24. Aqui. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que partido por vós fazeis isso em memória de mim. Quando a gente participa da Santa Ceia, comendo desse pão que simboliza o corpo de Cristo, claro que não é o corpo, mas só simbolizando o corpo de Cristo, nessa hora nós estamos fazendo em memória dele. Nós estamos fazendo lembrando para que serve o corpo de Cristo. Por que serviu? Ele foi partido por causa de nós, o corpo de Cristo, né? Foi partido por causa de nós, é isso. Lembrar que ele foi sacrificado por nosso benefício, para a nossa salvação. Então, participar da Santa Ceia é lembrar, porque eu estou aqui. Sabe, a gente precisa se lembrar. Se não fosse importante se lembrar, se a gente não se esquecesse, Deus não diria no quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para santificar. Ele falou porque a gente costuma esquecer. E Deus não quer que a gente se esqueça das coisas sagradas. A gente pode esquecer, é natural esquecer, mas Deus não quer que nós esqueçamos. Então ele fala, lembra-te do dia de sábado para santificar. Sobre a salvação, ele fala, fazei isto em memória de mim. Faça isso, coma o pão da Santa Ceia, beba o suco da Santa Ceia, porque ao fazer isso vocês lembram de mim, lembram do meu sacrifício, de que eu entreguei a vida por vocês e de que eu morri por vocês. Fala, irmã. É verdade, você pode tomar ceia com formalidade?
Nós vamos entrar nisso já já. Segura esse negócio. Porque está no contexto. Vamos lá. Segura aqui. Eu vou entrar nele. Vamos lá. Na sequência, a irmã Maria já leu, né? Vamos para o verso 25. Pode ser, Lucas de cá? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Esse é o 25, já tinha sido lido? Não. Não, é isso aí. Ótimo. Então, o sangue também bebido em memória de que ele derramou sangue por nós. Verso 26 agora, Paulo. Vamos lá, vai chegar essa pergunta sua agora. Vai chegar lá. Daqui a pouco, tá? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. E é importante a gente anunciar a morte do Senhor. Ele falou, fazei isso em memória de mim. Isso significa que é importante a gente lembrar. Cristo morreu por nós. Por isso que a gente não faz a Santa Ceia uma vez só por ano. 1, 2, 3, às vezes até 4 vezes a gente faz por ano. 3 vezes, sabe? A cada 3 bimestres, 3 meses, um trimestre ou 4 meses, a gente faz a Santa Ceia. Por quê? A gente tem que lembrar, porque a gente é dado, nós, por causa da natureza pecaminosa, etc., nós somos dados a nos esquecer das coisas mais importantes. É ou não é verdade que às vezes a gente fala assim, poxa, agora eu vou viver para Deus com tudo, agora vai ser integral. E daí a pouco a gente já está distraído com alguma propaganda, uma fofoca da internet, é ou não é? A gente já está distraído por causa de um reality show, alguma coisa, ou, sabe, um filminho, uma série que a gente encontrou, pronto, já distraiu. Tem que voltar de novo para afirmar, lembrar assim, se eu não tiver com Cristo, eu vou morrer perdido. E a vida eterna para mim, o perdão dos meus pecados e a vida eterna para mim, tem que ser mais importante do que esta vida, mais importante do que minhas relações. A salvação em Cristo tem que ser mais importante que minha relação com minha esposa. Porque Jesus falou assim, que se alguém me ama, não me ama mais que sua esposa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão, não é digno de mim. Eu preciso amar Jesus e a salvação que Ele me oferece de graça. Para mim é de graça, tá? Mas para Ele custou tudo. Então, assim, se eu não entender que isso é mais importante que tudo, eu vou idolatrar minha esposa, ou idolatrar meu filho, ou idolatrar uma série, ou idolatrar um entretenimento, ou um joguinho de PlayStation, sei lá, não sei qual mais novo. Você entendeu? Eu vou idolatrar alguma coisa vai tomar o lugar de Jesus. Então, vejamos, não pode acontecer isso conosco, temos que nos lembrar. Verso 27 agora, Lucas, o Mateus, vai lá Mateus então. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Opa! Ela fez uma pergunta, quem não é batizado pode participar? Note, não significa ser batizado ou não ser batizado. É quem comer indignamente. O que é comer indignamente? É você comer sem saber o que está comendo. O significado das coisas. É por isso que na Santa Ceia o pastor ou o primeiro ancião ordenado, que na falta do pastor o primeiro ancião pode fazer isso. Muito obrigado, Gabriel. O primeiro ancião pode fazer isso. Ele pode assumir a frente do pastor e dirigir e ministrar a Santa Ceia. Naquela hora, ele lê todas essas passagens para que ninguém tenha desculpa ali de participar de maneira indigna do pão da Santa Ceia. Você tem que saber o que está fazendo. Quem está comendo, por isso que criança normalmente não come. Porque a criança está na brincadeira, ela nem sabe, ela coloca na boca. Não pode. É para comer quem sabe o que está fazendo. Agora, o pai e a mãe podem trazer no dia, o pai e a mãe podem trazer um paliativo, uma bolachinha clube social, uma bolachinha qualquer assim, e dar uma coisinha para ele só para disfarçar, para a criança não ficar com desejo de comer coisa que não devia. Dá uma bolachinha, dá um golinho de suco de uva lá, pronto, passou. É o consagrado? Não. O suco de uva da Del Valle não é consagrado, certo? Do Maguari não é consagrado. O pastor não orou para aquele negócio ser abençoado. Ele orou para o suco de uva, que representa o corpo de Cristo, não tem fermento. Ele orou pelo pão, que não tem fermento. Aqui ele representa. Mas o clube social que a mamãe dá para o filho com uma caixinha daquelas longa-vida, né, de suco de uva, aquilo não foi, ninguém orou para aquilo ser, né, consagrado. Aquilo não representa nem o corpo nem o sangue. É só para dizer a criança, da criança não participar. Se ela participar sem discernir, sem entender o que significa o pão, o que significa o sangue, ela está participando de modo injusto. E ela acaba se tornando culpada da morte de Cristo. Ficou claro isso naquele verso que a gente leu?
Pode perguntar, se quiser. Aqui a gente também precisa ter um autoexame de consciência para ver se pode. Sim. Por exemplo, se às vezes a pessoa... Como funciona isso? Tem uma coisa que seja mais clara? A pessoa cometeu algum erro? Ou ela tá se é alguma coisa mais formal, tá de disciplina na igreja? Como, tem alguma coisa alguma coisa que eu olho e falo, poxa, acho que não é bacana eu ir tomar. Não, qualquer um pode tomar. Quem não for adventista, que está visitando, pode tomar. Mas ele tem que saber o que está fazendo. Que aquele pão simboliza o corpo de Cristo, aquele suco simboliza o sangue de Cristo, a morte dele por nós, e que ao tomar parte disso, ele está tomando parte no sacrifício de Cristo, tomando parte, aceitando o sacrifício de Cristo. É uma acenação em favor a Jesus. Sim, Senhor, eu acredito que o Senhor morreu por mim. Sim, Senhor, eu acredito que o Senhor deu o seu corpo por mim. Agora, se a pessoa está participando disso e ela não sabe e não aceita, ela está participando para a própria condenação. Não quer dizer que está perdido para sempre, mas ela está cometendo um ato errado ali, certo? Um pecado. Fala, Gil. Paulo de orientava de Coríntios, lembra lá que eles comiam de qualquer jeito? Lembra? Sim. Nós vamos ler agora. E é por isso que Paulo ele dá essa declaração ali. A pessoa tem que saber o que está fazendo. Exatamente. Tem muitos irmãos que deixam a importância da ceia só porque teve raiva do outro. Ou teve raiva do marido. Sim. Por esse motivo teve que participar da ceia. Como se fosse um grande exercício. Na verdade, isso é importante que o Gil está falando, assim, a pessoa que cometeu um pecado, ela precisa reatar-se antes de participar. Ela precisa se reatar. Por quê? Jesus disse em 1 Coríntios, em Mateus 15, ele fala assim, que se você tiver uma oferta para dar ao Senhor, e você chega com oferta na igreja, no caso ele está falando do templo de Israel, tá? Mas imagina na igreja. Você chega com oferta na igreja, e você tem que ter a oferta, e você está brigado com o seu irmão, você tem que tentar se reconciliar com o seu irmão antes. Porque senão a tua oferta fica comprometida, entendeu? Vamos terminar aqui, rapidinho, vamos lá. Verso 28. Eu vou dar uma lida na metralhada aqui, tá? Rapidinho, uma atrás da outra, assim, sabe? Em seguida, sabe? Vamos lá, verso 28. Examine-se, aí a resposta do Mateus. Examina-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, quer dizer, sem saber o que está fazendo, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ele não está entendendo que o carne simboliza o corpo e que o suco simboliza a morte dele, não o sangue. Vamos seguir adiante. Verso 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Verso 32. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Isso significa o seguinte, quando passa a Santa Ceia para a gente, vocês já repararam isso? As pessoas passam, o diácono vai passar, o diaconista vai passar o pão, todo mundo pega e espera. Já viram isso? Todo mundo pega o pão e espera. O pastor diz assim, não comam, só peguem. A gente aguarda, chega na hora, comamos todos. Aí todo mundo põe na boca e come de uma vez. Todo mundo junto. O suco de uva é a mesma coisa, eles distribuem o suco, não é para pegar e tomar, é para pegar e esperar os outros. Porque não é para vir com fome para a igreja na Santa Ceia. Porque quem vem com fome na igreja está comendo para saciar a fome, não para entender o sacrifício de Cristo, que é o sentido da Santa Ceia. Por isso que ele fala que não é para comer na igreja. Porque quando você vem para comer, você ficar com fome, na hora da Santa Ceia você não discerne o corpo, nem o sangue, nem o sangue de Cristo nos símbolos. Então eles, mas se alguém, ó o 34, para a gente fechar aqui, ó. Mas se algum tiver o quê? Se algum tiver o quê? Qual que diz aí? Fome. Fome. Se algum tiver fome, coma onde? Tem fome? Não come em casa, homem. Você tem fome, vai comer, depois você volta para participar da ceia. Ele está falando da ceia, tá, gente? Não é que no salão da igreja não tem problema nenhum comer lá no salão. O problema é, na nave da igreja. Bom, fechando, ó. Se algum de vós tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Então nós temos aí um estudo que explica
o motivo do corpo, do sangue, oferenda e sacrifício, oferenda para a vida eterna, sacrifício para perdão dos pecados. Então tem cada coisa aqui da sacrifício de Cristo que estão envolvidos, tem símbolos diferentes e objetivos diferentes. Isso a gente estudou hoje. Próxima semana a gente segue na se eu não me engano, é 16ª ou 17ª doutrina. Não me lembro de cabeça agora qual é a 16ª, mas a gente segue na próxima, tá bom? São 28 doutrinas. Assim que a gente terminar, digo aos irmãos que estão nos acompanhando que nós vamos estudar Daniel todinho. 12 capítulos de Daniel, só profecia ali, tá? Daniel todinho, 12 capítulos. Provavelmente um capítulo por semana, 12 semanas. E o Apocalipse são 22 capítulos, 22 semanas estudando. Claro, tem sábado que eventualmente não vai ter por causa de um programa missionário, uma panfletagem que a igreja tiver que fazer, certo? Um evento especial da igreja pode ser que a gente não tenha, mas se não tiver evento nenhum, a gente vai estar aqui, tá bom? Em nome de Jesus, para a gente tirar as dúvidas. Detalhe, eu prometi para vocês um verso para a gente terminar, não era? Finalzinho do verso, Hebreus 9, 28, lembra? Que ele aparecerá a segunda vez sem pecado, lembra disso? Vocês entenderam que o pecado é transferido? O pecado é transferido para a oferta, não era? Por exemplo, quem cometia o pecado não confessava o pecado em cima do animal, que ia sofrer o holocausto? Então, o pecado ele foi transferido de todo mundo para Jesus, pela fé. Nós temos, né? Foi transferido para ele. Isso significa que Jesus é portador de pecados, sim ou não? Os nossos pecados não estão sobre ele? Significa que os nossos pecados realmente estão sobre ele, simbolicamente estão lá, em cima dele, certo? Cerimonialmente em cima de Jesus. Quando Jesus voltar, ele vai lançar, antes dele aparecer na segunda vinda, escuta essa, antes de Jesus aparecer nas nuvens do céu, na segunda vinda de Cristo, ele vai depositar os pecados sobre a cabeça de Satanás. Por quê? Porque ele é o bode Azazel, de Levítico 16, exatamente. Tinha um bode que era pelo Senhor, que representa Cristo, o que morria, que era morto, e o bode que não era morto, era levado para o deserto, representava Satanás, que ele vai ficar 1000 anos vivo na terra, deserta, sem ninguém. Aquele bode Azazel, ele era levado para o deserto. E o pecado os pecados também em cima do sumo sacerdote, eles eram lançados em cima do bode Azazel, que ia para o deserto vivo. Significa que Jesus aparecerá a segunda vez sem pecado, porque ele vai depositar os pecados sobre a cabeça de Satanás. Agora eu vou falar um detalhe que a gente não vai estudar hoje, eu vou só assanhar vocês, tá? Hoje eu só vou assanhar. Eu só vou... Sabe quando você dá... Vamos imaginar que eu tenho aqui um presentão e é tudo... Vocês gostam de chocolate, não? Vocês gostam de chocolate? Então, eu vou trazer assim um baú de chocolate do Cacau Show, assim, um baú. Só que eu vou dar uma gotinha assim pra vocês assim. Só vai deixar sentir. Qual que é? Abre Malaquias, capítulo 7, verso 19, a gente fecha aí. Aqui que a gente vai terminar, tá? Malaquias, não é Malaquias, outra coisa, é Miqueias 7. Isso é um estudão que não vai ficar aqui online não, tá? Eu vou só dar uma palhinha para vocês. Se vocês quiserem aprender isso aqui, vocês voltem e vêm para a igreja aqui. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, Conjunto José Bonifácio, Coab 2, São Paulo, Zona Leste, Rua, Avenida Najib Faramaluf, 1209. Só isso. Vem aqui. Se vocês não vierem, não vão ver esse final aqui não, tá? Só vou dar esse toque. Presta atenção aqui para vocês. Miqueias 7, verso 18 e 19, diz assim, ó. Quem, ó Senhor, é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades e te esquece da transição do restante da tua herança. Miqueias 7, acharam aí? Verso 18. E te esquece da transgressão do restante da sua herança. Verso 18 ainda. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Deus tem prazer na misericórdia. Verso 19. Tornará a apiedar-se de nós. Deus vai fazer o que com os nossos pecados? Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Viu aí? Sabe por que isso? Não é só um símbolo que vai dizer que vai se esquecer dos pecados. É que Deus tem quartel-general, sim ou não?
Deus tem quartel-general? Deus não tem um QG? O QG dele não é a Nova Jerusalém? Certo? Onde Satanás aprendeu a administrar? Onde Satanás aprendeu a administrar? Será que Satanás tem QG também? QG, quartel-general? Tem ou não? Tem vários quartéis-generais. E eles são nas profundezas do mar. Depois eu vou fazer um estudo com vocês, eu vou mostrar isso para vocês. Ó, desafio, não é para quem está lá não, hein? É para quem vem aqui. Fica com Deus, até mais. Vamos lá.